Assim diz a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 5. Sabemos que, se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Palavra do Senhor ao nosso coração. Ó Deus de toda graça, obrigado por tão preciosa revelação que conforta e enche o coração de esperança. Em nome de Jesus, pelo teu Espírito, visita-nos agora, pois o teu Evangelho é teu poder. Manifesta teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem é absolutamente extraordinária. Uma das mais belas mensagens encontradas na palavra de Deus. Uma revelação divina que traz conforto, esperança ao nosso coração. Como é bom, queridos irmãos, ser informados por Deus e ter um sólido fundamento da verdade divina revelada para ser o nosso alicerce, para que possamos enfrentar a nossa vida com todos os seus problemas e dissabores, sobretudo o fato de que somos mortais e mais cedo ou mais tarde morreremos, ou ficaremos privados pela morte daqueles aos quais amamos. Esse corpo que nós tanto cuidamos, alimentamos, gastamos fortuna, se somássemos todos os gastos com alimentação, com remédio, com vitaminas, com academia, com instrução, com cosméticos, com shampoos, materiais de higiene, se nós somássemos todos os gastos com o corpo, nós teríamos ao final da vida uma quantia realmente assustadora, porque cuidamos bem dele, mas ele será destruído, ele vai se decompor, ele voltará ao pó de onde ele saiu. E muitos de nós, meus irmãos, diante da morte, da inevitabilidade da morte, da certeza da morte, diante da morte daqueles a quem nós amamos, diante das doenças, diante das enfermidades, diante do próprio envelhecimento, que vai progressivamente diminuindo o vigor, vai fazendo com que os próprios órgãos percam o seu desempenho e até chegar na velhice máxima a falência múltipla dos órgãos, ou seja por uma tragédia, de uma forma súbita, quando o corpo é ceifado da sua vida. Seja como for, a verdade é que este corpo será destruído. E como isso nos incomoda, como isso angustia. Eu conheço muitas pessoas que nem sequer entram no cemitério. Quando passam na porta de um cemitério, precisam se benzer de todas as formas. E quando pensam na realidade da morte, simplesmente entram em pânico. Mas quando nós, meus irmãos, nós cremos na palavra de Deus, quando nós temos boa doutrina, quando nós conhecemos o que Deus revelou, o que aguarda-nos, isso nos enche de esperança, de coragem e de consolo. E aqui está uma passagem, meus irmãos, que revela o quanto é maravilhoso ser cristão, o quanto nós deveríamos adorar a Deus diariamente e louvá-lo de todo o coração.
Nós jamais deveríamos permitir que os problemas desta vida, que nos entristecem, conseguissem ofuscar a alegria da salvação e tirasse o brilho, a vontade de adorar, de servir a Deus, porque qualquer perda enfrentada nesta vida, qualquer dissabor amargado, não chega aos pés da bênção de saber que nós herdaremos um corpo espiritual, um corpo ressurreto, um corpo que não mais será sujeito à enfermidade, a envelhecimento, a sofrimento, que nós receberemos um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo espiritual. Isso é maravilhoso. Aqui está a essência da boa nova. Evangelho significa boa notícia, e tem melhor notícia do que dizer para você e qualquer outra pessoa que nós vamos ressuscitar, que a morte foi tragada na sua vitória, que a destruição do corpo será destruída, porque há uma ressurreição. Não há notícia melhor, não há, meus irmãos. No entanto, na contramão das filosofias e das religiões, a palavra de Deus enaltece o corpo e a matéria, e deixa claro o quanto o corpo é imprescindível. Filósofos como Platão, por exemplo, Pitágoras e tantos outros, ensinavam que o corpo é a tumba, é a cova da alma. A salvação para eles significa livrar-se da matéria, deixar o corpo. Para muitos e muitas filosofias e religiões, o corpo é um verdadeiro entrave. O mal reside nele, inerente na matéria. O problema do homem é o seu corpo, a sua materialidade, é o seu contato com esta terra, com este mundo físico. O sonho de toda a religião budista, com as suas várias ramificações, o sonho de todo o hinduísmo, com todas as suas ramificações, o sonho dos muçulmanos, com as suas ramificações, o espiritismo e quase todas as religiões e filosofias mundiais, é a liberdade do corpo, livrar-se do corpo. Mas na contramão desse desprestígio para com o corpo, a palavra de Deus vem nos dizer que Deus vai ressuscitá-lo, que nós sem corpo não somos integrais. Não há ser humano no sentido absoluto e pleno da palavra sem a dimensão corpórea. Por isso a ressurreição é doutrina cardinal, fundamental da nossa fé. Dizer para todas estas religiões, com os seus bilhões de adeptos, que Deus ressuscitará o corpo, significa dizer tudo o que eles não gostariam de ouvir. É uma mensagem que não vai ao encontro, mas vai de encontro ao que bilhões de pessoas hoje no mundo acreditam, professam e esperam. Mas nós, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, sabemos. Observem a primeira palavra do capítulo 5, verso 1, sabemos. Observem que Paulo fundou a igreja de Corinto, foi ele quem doutrinou a igreja, e ele ensinou doutrina àquela igreja. Por isso ele sabia, e ele também sabia que seus destinatários sabiam. Por isso ele põe na primeira pessoa do plural dizendo, sabemos. O que é que todos nós sabemos? O que é que cada cristão e todo cristão sabe? Nós sabemos que se esta tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus. É isso o que cada genuíno, legítimo e autêntico cristão sabe. Essa tenda, Paulo chama o nosso corpo de tenda. Paulo chama o nosso corpo de casa terrena. Ele será destruído. O salário do pecado é a morte. A morte, meus irmãos, ela não é criação de Deus, ela não fez parte do primeiro projeto divino. Quando Deus criou, Ele não criou a morte é um juízo, é uma penalidade, é uma maldição, é um castigo de Deus sobre a pecaminosidade humana. O salário do pecado é a morte. Por isso, essa tenda, essa casa terrena, ela será destruída, seja pelo envelhecimento e a falência dos órgãos, seja por uma tragédia, quando o corpo é atingido e ceifado brutalmente
de sua vida, de seu ânimo, seja, meus irmãos, por uma enfermidade que vai comprometendo o funcionamento dos órgãos até que um órgão vital é profundamente comprometido e ali põe-se um ponto final à existência física, à saúde, à própria morte. Paulo, meus irmãos, como era comum no judaísmo e como era comum nos seus tempos, por analogia, equiparava o corpo a uma tenda. Comparava o corpo e chamava esta tenda de casa terrestre. Onde eu moro nesta tenda. Este corpo é a minha casa terrestre. Eu moro aqui. Aqui está o meu corpo, a minha tenda, a minha casa, a minha habitação. É aqui que eu moro, é aí que você mora. Mas a nossa tenda será destruída. Irmãos, Paulo, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, quando chegou à cidade de Corinto, para se autossustentar e poder alimentar-se, porque não tinha sustento financeiro, ele fabricava tendas com Áquila e Priscila. Ele pegava peles de animais. E era assim que Paulo, quando não recebia ofertas das igrejas, se mantinha. Ele fabricava tendas. As pessoas moravam em tendas. O povo de Israel, durante 40 anos, peregrinou no deserto, em tendas. A festa dos tabernáculos é uma festa que comemora a ceifa, a colheita, mas também, durante 7 dias, o povo de Israel é lembrado de que antes de entrar na terra prometida e instalar-se nela, em casas de alvenaria, com conforto e proteção, durante 40 anos, eles viveram em tendas. Uma tenda representa a fragilidade, a vulnerabilidade, a transitoriedade do ser humano, porque uma tenda feita de peles, ela acaba com o sol, o ressecamento, as chuvas, o vento, a areia do deserto. As tendas acabam, elas são destruídas, facilmente destruídas. E Paulo compara o nosso corpo a uma tenda. Nós que acampamos sabemos o que é uma barraca, uma tenda. Esse corpo é a nossa casa terrena, nós moramos nele, na terra, é aqui que eu moro, e esse corpo será destruído. Ele, meus irmãos, irá se decompor. Muitos de nós já tivemos a experiência de ir a um cemitério para exumar um corpo, e nós observamos ali apenas os ossos, e ossos já em estado de esfarelamento, virando pó, como diz a palavra de Deus. Esse corpo será destruído. No entanto, o que é que nós sabemos? Nós, além de sabermos que esse corpo, esta tenda, esta casa terrena onde moramos será destruído, nós sabemos que nós temos, o que é que nós temos? Um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Nós temos de Deus um edifício da parte de Deus. Que edifício é este? Meus irmãos, agora, Paulo na analogia, quando Salomão constrói o templo de alvenaria, aquele templo, quando construído e consagrado, agora a Arca da Aliança não vivia mais em tendas, em tabernáculos, mas agora naquele grande, lindo prédio, seguro de alvenaria. O que é que nós temos de Deus? Nós temos de Deus um edifício, um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo, meus irmãos, que não é de carne e não é de sangue, mas é um corpo ressurreto, que não fica mais enfermo, que não envelhece e que não morre. É isso o que nós temos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou. E ele disse: destruí este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. E todos ficaram escandalizados, dizendo: mais de 40 anos foram necessários para a construção deste templo. Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo, e diz o texto de João capítulo 2, que quando Jesus ressuscitou, eles entenderam que ele estava se referindo a si mesmo, à sua própria ressurreição física. Ele ressuscitou, e é
a ressurreição dele que garante a nossa ressurreição. Portanto, e Paulo, quando diz se, ele não está duvidando que vamos morrer, mas há uma outra possibilidade que nós já vamos perceber e abordar. Qual? A volta do Senhor. A geração que estiver viva por ocasião da volta pessoal, gloriosa, triunfante do Senhor Jesus, essa não terá o seu corpo destruído, não terá sua tenda, sua casa terrena destruída. Por isso ele diz: sabemos que se havia uma intensa expectativa da parte de Paulo e dos apóstolos e das igrejas, que o Senhor voltava em breve. A igreja hoje perdeu a expectativa de uma volta iminente, surpreendente a qualquer hora. Vivemos, quase todos nós, mais com a certeza de que morreremos e iremos ao encontro do Senhor do que Ele virá ao nosso encontro. A igreja perdeu a expectativa da volta do Senhor, mas Paulo tinha essa expectativa pulsando em seu coração com tanta força, que ele diz: se esta tenda, este corpo, esta casa terrena for destruída, mas há uma outra possibilidade, de que ela não seja. Como? Quando Jesus voltar, e nós já vamos ver o que acontecerá. Temos um edifício da parte de Deus. Este edifício é uma casa no céu, aqui é a casa na terra, este corpo é a tenda, é a casa da terra. No céu nós temos um edifício da parte de Deus, e este edifício não foi feito por mãos humanas. Paulo fabricava tendas. O templo de alvenaria era produto de tijolos e de pedras, era produto das mãos dos homens, mas esse edifício que nós já temos no céu é nosso em Cristo. Este corpo ressurreto, glorioso, é nosso, nós temos. Por isso que é maravilhoso ser cristão. Temos este corpo ressurreto, é uma promessa de Deus, ele é nosso, porque Deus nos prometeu. Sabe, queridos, o que motivou e deu forças aos cristãos martirizados? Quando seus corpos eram queimados, quando seus corpos eram jogados, amarrados nos rios, quando eram entregues às feras, a certeza de que se um leão devorasse e destruísse o seu corpo, se as águas submergissem o seu corpo e ele fosse comido por peixes, ou se as chamas queimassem todo o corpo, temos um edifício, um corpo espiritual ressurreto e glorioso da parte de Deus. Essa é a certeza da fé. Quem é de Deus, quem crê, quem é cristão, quem é convertido, sabe isso. O corpo será destruído, mas sabe que tem a promessa do corpo espiritual ressurreto e glorioso. E quem sabe isso, meus irmãos, enfrenta a enfermidade. Olha para a enfermidade e diz: você está destruindo a minha saúde, você está destruindo a saúde do meu corpo. O envelhecimento, você está acabando com o meu vigor, os meus órgãos, o meu coração já não bate com tanta força, os rins já não funcionam, não filtram como antes, mas este corpo frágil, vulnerável e que nos faz sofrer, e muitas vezes sofrer muito, ele será destruído, mas nós temos de Deus um edifício, um corpo espiritual. Não é maravilhoso, meus irmãos? Encarar o martírio, porque Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, não tenham. O máximo de mal que os ímpios podem nos fazer é tirar a vida do corpo, mas temam aquele que pode fazer com que o corpo e a alma sejam destruídos no inferno. E quem é que tem esse poder? Deus. Portanto, só devemos temer a Deus, porque Deus sim pode fazer corpo e alma perecer no inferno, mas os homens, o máximo de mal, o limite máximo da maldade humana é ceifar a vida do corpo, nada mais. Absoluta impotência da parte do mal para nos atingir, não pode nos atingir. Verso número 2, meus irmãos: enquanto estamos nesta tenda, ou seja, neste corpo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Agora Paulo vai chamar, ele continua chamando o nosso corpo de tenda,
Mas agora ele chama o edifício da parte de Deus, que é uma casa eterna e que é uma casa no céu. Ele chama agora de habitação celestial. A habitação celestial é o corpo espiritual, ressurreto e glorioso. Então Paulo está dizendo, enquanto estamos nessa tenda, nesse corpo, gememos. Nós gememos sim, sofremos. Paulo, meus irmãos, foi um homem que sofreu, e não sofreu pouco não. Esse homem, meus irmãos, passou por muitas coisas. Ele diz, meus irmãos, antes, em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns. Podem imaginar o que tudo isso faz com o corpo? Jejum, chicoteamento, tribulação, prisão, dormir no calabouço. Ele vai dizer um pouco mais adiante, ainda nessa carta, ele vai dizer, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre o meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Os irmãos podem imaginar o que estas experiências, as quais ele passou para pregar o Evangelho, fizeram com a saúde dele. Os irmãos podem imaginar. Ele está dizendo, enquanto nesta tenda, deste corpo, gememos, porque sofremos. Sabe quem é que geme? Quem está sentindo dor. Mas também se geme de prazer. Por isso ele vai dizer, desejando ser revestidos. O prazer gera o gemer também. Quando você quer muito algo, este anseio por algo que lhe é importantíssimo, ele gera um suspirar, um gemer, ao mesmo tempo que gemia porque sofria, gemia porque ele desejava, sabe o quê? Ser revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, Paulo não queria morrer, ele queria que Jesus voltasse, e ele, ao invés de ter a sua tenda destruída, ele fosse revestido, como você pega um sobretudo. O sobretudo é a última roupa que entra sobre todas as roupas, e quando você o fecha, ninguém vê mais nada, é um revestimento. Paulo queria ser revestido do corpo espiritual, ele queria estar vivo, por ocasião do retorno pessoal triunfante e glorioso de Cristo, para que esta tenda não fosse destruída pela morte, mas para que a habitação celestial o revestisse e ele não tivesse que experimentar esse processo difícil que é morrer. Paulo não tinha medo da morte. No entanto, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. A morte para nós é repugnante. A morte não faz sentido, a vida faz sentido. Este corpo proporciona a nós muito prazer e satisfação com tantas coisas, mas quando ele começa a doer, meus irmãos, ele sabe mostrar o que é a dor. Quem sente dor sabe o quanto de prazer esse corpo pode dar, mas o quanto de sofrimento também ele pode proporcionar. E nenhum de nós, meus irmãos, deseja morrer. Nós muitas vezes não temos medo da morte em si, mas do modo como vamos partir. Quantos irmãos me dizem, pastor, eu não gostaria de morrer após sofrer muito.
Eu conheci um caso, meus irmãos, de um marido de uma prima, que numa batida de carro, ele passou ali muito tempo preso, gemendo, gritando de dor, e depois de um bom tempo houve o incêndio dos carros, e ele, que já estava sofrendo com todos os traumatismos da batida, ele ainda morreu queimado, preso ali nas ferragens. Foi uma morte horrível que traumatizou. Quem presenciou ficou traumatizado. É claro que nenhum de nós quer que essa tenda seja destruída assim. Quando eu era pequeno, minha mãe disse: fulana morreu como um passarinho. Eu disse: como é isso, mãe? Ela deitou, filho, e não acordou. Eu digo: é assim que eu queria morrer. Não é assim que todos gostaríamos de morrer? Deitar e não acordar? Pois é, o salário do pecado é a morte. Paulo não tem medo da morte, nós não temos medo da morte. Mas o processo de morrer pode ser doloroso. Por isso, nós, como Paulo, deveríamos preferir muito mais a volta do Senhor, e a habitação celestial nos revestirá como um sobretudo, virá sobre nós, e nós não experimentaremos isso. Esse era o desejo de Paulo. Agora observem o verso 3, os irmãos entenderão o raciocínio do apóstolo. Pois se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Ou seja, agora ele muda a metáfora. Ele não compara mais o corpo a uma tenda, mas a um vestido, a uma roupa. E o que significa ser achado vestido? Com esse corpo. Se quando Jesus voltar, nós estivermos mortos, nós estaremos despidos, nus, sem o corpo. Aqueles que já morreram estão sem os seus corpos. Nós cremos que há um chamado estágio ou um estado intermediário entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aqueles que morrem agora estão em um estado de espírito desincorporado, mas ainda precisam do corpo. Não há ser humano pleno a não ser, ele só é integral se a sua dimensão corpórea estiver presente, porque o homem não é apenas um ser psicossomático, como diz a medicina, um ser que tem alma e tem corpo. Ele é pneumato psicossomático, ele é espiritual, ele tem alma, ele tem emoção, ele tem coração e ele tem corpo. E ele só é homem integral, uma unidade indissolúvel quando o seu corpo existe. É por isso que a ressurreição é fundamental para a nossa doutrina e é promessa de Deus nas Escrituras. O que Paulo queria era estar vivo, porque se ele estivesse vivo, ele estaria vestido com o seu corpo. Mas se Jesus voltasse depois da sua morte, ele estaria nu, despido, ou seja, sem o seu corpo. E não era isso que ele queria. Ele queria que o Senhor voltasse e o encontrasse vestido com esse corpo, com essa tenda, e que a habitação celestial, como um sobretudo, um roupão, o agasalhasse, o absorvesse, e ele então não tivesse que morrer. Verso 4: porque enquanto estamos nessa tenda, diz o apóstolo, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, não queremos que o corpo seja destruído na morte. O que nós queremos é ser revestidos do quê? Da habitação celestial, ou seja, do corpo espiritual, ressurreto e glorificado. Com que propósito? Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O corpo espiritual eterno, glorificado e ressurreto é vida. Ele vai absorver esse corpo material, frágil, vulnerável e mortal, como uma roupa que agasalha, absorve e transforma. Por isso Paulo dirá em 1 Coríntios 15, que o que é mortal será, meus irmãos, absorvido pela imortalidade. É isso que acontecerá com a geração dos que estiverem vivos quando Jesus voltar. Essa tenda não será destruída, não ficará despido ou nu, sem o seu corpo,
mas será revestido, e o eterno absorverá o que é temporal, o espiritual absorverá o que é carnal, o que é eterno vai absorver o que é transitório. O nosso edifício da parte de Deus, a nossa casa no céu, a nossa habitação celestial, será um revestimento maravilhoso. E era isso que Paulo queria, ser revestido. Os irmãos observaram como o corpo é fundamental para a nossa fé. Entendem porque hindus, bilhões de hindus, muçulmanos, espíritas e budistas, todo o esoterismo, toda a religião oriental, que acredita que a salvação é livrar-se da matéria e do corpo, rejeita a mensagem cristã, porque ela não vai ao encontro, mas de encontro, porque ela diz, você vai ressuscitar, e ele diz, o que eu menos quero é ressuscitar. Mas a mensagem do Evangelho é, Jesus ressuscitou, quem morrer com ele, em arrependimento e fé, ressuscitará com ele. Portanto, nesta tenda, diz Paulo, nós estamos gemendo e somos afligidos. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, teremos as nossas enfermidades, vamos conviver com defeitos do nosso corpo que trarão impedimentos, trarão obstáculos e limitações. Você já não joga mais aquela bola, mas tem vontade, não pode, a coluna ou o joelho já não dá mais. Você gostaria de tantas coisas, mas o seu corpo agora lhe diz, tem limitações, e você sofre, você geme, você sofre. Mas nós temos uma promessa, a habitação celestial, o edifício da parte de Deus, uma morada no céu eterna. E os irmãos nos dirão, pastor, será que Paulo não viajou na maionese? Que é isso? Meus irmãos, você tem um documento que prova que o carro que está no estacionamento é seu. Eu posso lhe pedir e você me mostra. Você tem uma escritura que prova que aquele imóvel é seu. Não é verdade? Você tem. Você tem uma nota fiscal, eu comprei, é meu. Cadê a nota fiscal? Onde está o documento de posse? Onde está a escritura de que tudo isso vai acontecer? Verso de número 5, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso, e deu-nos o Espírito como garantia. As antigas traduções diriam penhor. O que é empenhorar? Você vai na Caixa Econômica, você precisa de dinheiro, e você pega, digamos que esse relógio vale R$1.000, eles não lhe dão o preço todo, lhe dão 700, e você pega o dinheiro e deixa isso aqui como garantia. Se você não pagar, isso aqui serve como garantia, penhor. Você vai fechar um negócio, vai comprar um imóvel, ele custa R$150 mil, você dá 30, é o penhor, é a garantia de que você pagará o restante. É que você já deu uma entrada, e muitas vezes no contrato diz, se não pagar, perde a entrada. Ela é a garantia. Você garantiu, ele não pode mais vender para ninguém. É a garantia. O Espírito Santo de Deus, que é derramado no nosso coração, Deus nos batiza nele, nos imerge nele. Deus o concede a nós, o derrama sobre nós, naquele momento que você se arrepende e crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Você recebe o Espírito Santo, você é batizado do Espírito Santo, você recebe o dom do Espírito Santo. A promessa de Deus, o Espírito Santo, é cumprida na sua vida, e quando o Espírito Santo entra em mim, a presença interna dele e em mim é a garantia de que o Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim, e ele vai me ressuscitar como ressuscitou o Senhor. A presença do Espírito Santo é a garantia. É por isso que toda pessoa regenerada, convertida,
que é habitada pelo Espírito de Deus, ela tem certeza da sua salvação, porque essa presença interior, interna, da pessoa bendita, do Espírito Santo, dá testemunho com o nosso espírito, dizendo: você é filho de Deus. E esse testemunho é eficaz, traz segurança, traz certeza, traz paz. É a presença do divino Espírito Santo em nosso coração, a garantia, a certeza de que tudo isso é verdade. Quando essa tenda for destruída pela calamidade, pela tragédia, pela enfermidade ou pelo envelhecimento, a garantia de que eu tenho da parte de Deus um edifício, uma casa no céu, uma habitação celestial, eterna, que não foi feita com mãos humanas, mas com mãos de Deus. A garantia é o Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito e nos dará a ressurreição do Espírito. Por isso nós gememos, porque queremos o corpo espiritual. Quanto mais uma pessoa sofre, mais ela deseja a habitação celestial. Por isso, meus irmãos, é maravilhoso ser cristão. Ser cristão é encarar a nossa fragilidade, a nossa existência humana com todas as suas vicissitudes, é encarar a dor, a falta de saúde, é encarar a própria morte. Nós temos que erguer a cabeça e encarar as enfermidades, a nossa própria partida e a partida daqueles que Deus leva, com alegria. Em que sentido? Sabendo que esta pessoa que está gemendo, sofrendo tanto sobre uma cama antes de morrer, ao fechar os olhos ali, cessa toda a dor, cessa todo o sofrimento, e ela será revestida do seu corpo espiritual, ressurreto e glorioso, a sua habitação eterna nos céus. Isso é pela fé, meus irmãos. E a garantia é o Espírito Santo. É por isso que a pergunta: você tem certeza da salvação? Muitos dizem: não pode, ninguém pode, é presunção. Pode. O Espírito Santo que Deus nos deu é a garantia. Deus está dizendo: eu ponho em você o meu Espírito, e Ele é a garantia. Eu estou dando para você uma garantia. Você compra um objeto, um eletrodoméstico, e você pergunta ao vendedor: tem garantia? Você me dá a garantia de que este objeto funciona e que vai consertar? A garantia. Deus nos dá garantia, certeza. O que Deus diz, Deus cumpre. A garantia do cumprimento da palavra de Deus é a própria presença do Espírito Santo em nossa vida. Por isso nós devemos glorificar a Deus, todos os dias adorá-lo. Querido irmão, se você passa algumas tristezas, elas fazem parte da vida. Se você passa alguns desapontamentos, fazem parte desta vida. O Senhor, na mais absoluta franqueza e transparência, disse: no mundo tereis tribulações. Não esperemos algo diferente desse mundo, das pessoas com as quais convivemos. Eu tenho um amigo que infartou, muito novo, passou momentos horríveis. Ele passou 6 anos tomando conta de 3 filhas, levando para a escola, para a natação, para a música, para a faculdade, para isso, para aquilo. A esposa estudando medicina numa outra cidade. E durante os 6 anos que ela esteve lá, ela se relacionou com um amante. E quando ela se formou, ela disse: não quero mais você e não quero mais ninguém. E deixou. E ele ficou tão desgostoso, porque ele segurou as 4 vidas ali. A esposa, as 3 filhas, para que ela estudasse, se formasse, era o seu sonho. E quando ela fala aquilo para ele, meus irmãos, ele infartou. Ele passou um momento horrível na sua vida. Só por Deus ele sobreviveu. Tal o desgosto, a tristeza. Irmãos, infelizmente, nesse mundo, é isso que acontece. As pessoas erram conosco, nós erramos com as pessoas. Nenhum de nós está livre. Teremos tribulações, sim, mas nós temos que ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e aqui está a prova de que estes problemas que são reais e que nos fazem sofrer e gemer, eles serão vencidos. E isso aqui não é anestésico, isso aqui não é Lexotan, isso aqui não é ópio para nos anestesiar e nos confortar e nos tirar dos envolvimentos políticos para a transformação das injustiças sociais. Não cumpre esse papel, porque quem crê nisso
se dedica, ama a vida, ama o próximo e quer justiça social, isso não traz alienação, traz esperança, fortalecimento, vontade de vencer. Então não se deixe abater, não deixe sua vida espiritual se abater. Adore esse Deus e sirva a esse Deus que fez esta obra magnífica na cruz por intermédio de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que nós morrêssemos com Ele para o pecado e ressuscitássemos com Ele para uma nova vida. Jesus ressuscitou, Ele comeu pão, Ele comeu mel, Ele comeu peixe, para provar aos seus apóstolos que Ele tinha um corpo, embora Ele entrasse aparecendo e desaparecendo, sem ser percebido, um corpo que necessariamente não tem que ser de carne e osso, como esse, mas é dimensão corpórea. Paulo diz que você não semeia a árvore, você semeia a semente. Esse corpo é semente. A árvore que virá dele é o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, esse apóstolo magnífico, esse homem maravilhoso que Deus levantou, o apóstolo Paulo lhe diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação. É assim que ele chama o corpo da nossa humilhação, para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Deus é Deus, Jesus é Deus, e nós o aguardamos. Esse corpo da nossa humilhação será transformado à semelhança do corpo de glória de Jesus Cristo. Não é maravilhoso, meus irmãos? Não é uma bênção ser cristão? Crer. Mas se você me disser: pastor, eu tenho dúvidas, então, será que você é convertido mesmo? A presença do Espírito de Deus em você é a garantia. Se Ele habita em você, você sabe que não presta, que não merece, que você vive pisando na bola, e eu não estou me excluindo desse você não, eu faço parte desse grupo de pecadores, indignos, mas apesar de tudo isso, nós temos uma certeza: se esse corpo, quando este corpo for destruído pela morte, da parte de Deus, eu vou receber um edifício, uma casa eterna, uma habitação celestial, feita pelas próprias mãos de Deus. E se eu estiver vivo por ocasião do retorno triunfante pessoal do Senhor Jesus, então esse corpo, nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor. Isso já aconteceu. A Bíblia fala de 2 homens que não tiveram essa tenda destruída. Um foi Enoque, ele foi trasladado. O outro foi Elias. Isso já aconteceu. No entanto, no Monte da Transfiguração, quando o corpo de Jesus foi glorificado, seu rosto resplandecia como a luz e as suas vestes se tornaram brancas. Quem foi que apareceu? Moisés e Elias. Moisés morreu, representa todos aqueles que já partiram, tiveram a sua tenda destruída, agora estão nus, despidos, em um estado intermediário, espíritos desincorporados, aguardando a ressurreição. Mas também tem Elias, que representa os que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Será maravilhoso para aquela geração, embora será uma geração que muito sofrerá com a mais furiosa de todas as perseguições que já existiu. Na época da Reforma, morreram mais pessoas do que na época da igreja primitiva. Muitos desconhecem isso, mas nos dias que antecederão a volta de Cristo, será a pior das tribulações, o princípio das dores, a grande tribulação. Quem passar pela grande tribulação e não fraquejar na fé, terá esta experiência magnífica de ser levado ao encontro com o Senhor nos ares. Esse corpo será absorvido pela vida do corpo espiritual. Será, meus irmãos, maravilhoso.
Eu termino dizendo: se você não tem certeza disso, arrependa-se agora, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, humilhe-se, diga: Deus, o Senhor morreu na cruz para me salvar do salário do pecado, a morte. Deus está revertendo a morte pela ressurreição, por causa do amor de Jesus Cristo e da sua entrega na cruz. Então, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, arrependa-se e entregue-se a Ele, totalmente a sua vida agora a Ele, ponha nas mãos dEle, converta-se a Deus. Se você já tem esta certeza, então peça perdão se você se permite abater por tantas coisas que deixa de adorar, deixa de servir e deixa de ser fiel. Ora, quem recebeu de Deus isso tudo, temos motivos para não deixar de adorar. Já imaginaram um pai que dá uma big de uma casa para o filho, um bom carro, dá tudo, e o filho está zangado com ele porque não deu um liquidificador? Não é uma incoerência? O pai deu tudo, ele está zangado porque não ganhou um abridor de latas. É assim que acontece conosco, zangados com Deus. Por quê? Porque eu não estou com saúde, ou porque minha esposa é assim, a minha sogra é assada. Os problemas da vida. Não fique zangado, não deixe que estas coisas menores, Deus já te deu o maior. Você vai ficar abatido pelas menores coisas? Conforme-se, lute, espere em Deus, mas Deus já te deu o maior. E quem recebeu a grande bênção que nós acabamos de ver aqui, não pode se abater e deixar de servir ao Rei dos Reis. Que privilégio servir o Rei dos Reis. Que privilégio, meus irmãos. Não deixe que as tribulações dessa vida, o gemer e as aflições o impeçam de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore, converta-se nesta noite, entregue-se de todo o seu coração. Se você tem estado abatido, peça: Deus, me perdoa, eu não posso ser tão ingrato de ficar aborrecido com ninharia, quando a maior de todas as bênçãos já me foi dada. Peça misericórdia a Deus agora.